Bem-vindos ao nosso podcast diário. Sua audiência é nossa maior motivação. Maria, sob os convites de Jesus, leva a que reflitamos sobre a palavra crescer e podemos entendê-la como brotar, aumentar, sendo nesse sentido atribuída ao crescimento pessoal, ao resultado das ações que um indivíduo toma a fim de se tornar uma pessoa melhor, utilizando os recursos que estão à sua disposição. Crescimento pessoal, portanto, é a evolução, na qual, pela mudança da forma de entender a vida, os detalhes dela passa a lidar melhor com as próprias emoções. E esse crescer, essa evolução, leva a que se desenvolva, que cresça. O seu potencial vai como que se fosse abrindo, passando a ter uma vida mais rica, mais feliz, mais equilibrada, mais significativa. Esse indivíduo, para estabelecer esses objetivos a médio, curto ou longo prazo, ele tem que se direcionar e exatamente cuidar-se numa forma que para ele ainda vai apresentar-se em dificuldades, porque ele está começando, ele está despertando. Então, ao fazer essa descoberta, ao querer crescer, ao querer fazer com que toda a sua potencialidade comece a se exteriorizar, ele passa a ver coisas que antes ele não conseguia enxergar, a compartilhar, a compreender, a ser altruísta. Ele torna-se uma pessoa melhor com a ausência de tantas tensões e já conhece alguma paz. Então, lembrar que as lutas existenciais precisam desse homem com essa nova missão, porque são essas lutas existenciais que levam o homem a crescer. Desafios maiores ou menores desenvolve, por função e objetivo do seu próprio existir, resistências interiores, formadoras, de algum modo, de um lastro que prepara para os enfrentamentos futuros que, desta ou daquela forma, chegarão. Então, essa mecânica sequente, ininterrupta, abrangente e aprofundada, no seu grau de aspereza e dificuldade, sem que nós queiramos ou não, elas tiram, elas desacomodam, elas empurram a pessoa para frente, forçando mudanças na forma de pensar, de se ver, de enxergar a si e aos outros, de entender o mundo e a vida. Então, essas mudanças que levam ao crescimento, elas são mudanças evolutivas e são inevitáveis. Estão inclusas na dinâmica da vida. Acontece na caminhada de todos, em períodos, em alternâncias, que desaguarão em realizações que, a despeito do ser decidir ou não, levarão a realizações novas desta ou daquela forma. Mesmo que o ser queira fazer escolhas mais cômodas, menos responsáveis, o preço alto das respostas pela dor recolocará o imprevidente no trilho
levando-o a procurar o reacerto. Desse modo, assim como a Terra é atraída para o bem, para a verdade, no dinamismo evolutivo do amor, cada homem, na proporção em que se entender envolto nesse processo recuperador, ao desenvolver em si deveres e virtudes, realizará simultaneamente a programática dignificadora do Pai, sendo desse homem, desse modo, digamos assim, também uma bênção para o planeta. Crescer, portanto, significa que a cada existência, com os detalhes que a compõem, traz experiência, preparo, ciência, saber, aprendizado, e a prática disso tudo leva ao crescimento espiritual, à evolução, na qual esse homem encontrará nesse processo que se torna interessantíssimo pela multiplicidade das formas que apresenta, muito interessante, dinâmico, encantador e que seja sempre envolto em muita paz. Nós ficamos aqui até o nosso próximo episódio. Que Maria, Mãe querida, nos guarde e abençoe.